O novo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que foi publicado hoje, propõe uma série de medidas para lutar contra todas essas mudanças climáticas e possibilitar um futuro viável. Segundo o levantamento, as políticas atuais abrem caminho para um aquecimento global de mais 3,2 graus Celsius até o fim do século. Isso é muita coisa. No nosso site você encontra todos os dados e uma reportagem especial. Quero te mostrar porque o secretário-geral da ONU foi bastante duro com o governo, também com líderes durante a apresentação dos resultados desse relatório. Vamos ver. The jury has reached the verdict, and it is damning. This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame, cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world. Agora eu converso com Nathalie Unterstel, que é mestre em administração pública, e com o Diosmar Filho, geógrafo e pesquisador. Uma ótima noite aos dois. Nathalie, começo conversando contigo, te perguntando, já que você é especialista em políticas públicas, né, de que maneira os países têm deixado a desejar para evitar tantas mudanças climáticas apontadas também no relatório. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Diego. Prazer estar com vocês, prazer estar aqui com o Diosmar, meu querido colega. E, olha, a gente precisa destacar uma coisa super importante desse relatório que saiu hoje, que é o seguinte: nós estamos no nível mais alto de concentração de gases de efeito estufa dos últimos 2 milhões de anos. Essa informação veio de relatórios anteriores, de 2 anteriores dessa última leva aí do IPCC, tá? Mas a boa notícia, se é que a gente pode celebrar, na verdade eu acho que não, é só um grande recado de que agora ou nunca, né? É que nos últimos anos, particularmente após 2015, quando foi adotado o Acordo de Paris, a gente começou a ver evidências cada vez maiores de ação climática, ou seja, de políticas, tanto na área, enfim, políticas públicas quanto privadas, na área de tecnologia, o ativismo, os formadores de opinião, os financistas, enfim, a gente começou a ter um primeiro caldo aí, né, que começou a reduzir a taxa de aquecimento global, não, melhor dizendo, da taxa de emissões que causam esse aquecimento global. Então, a gente ainda está longe de resolver o problema, mas a gente começa a ver que uma grande concertação de esforços, né, ela começa a fazer sentido, ela começa a nos dizer que, olha, a taxa de crescimento dessas emissões está reduzindo. Então, isso é muito importante, porque não quer dizer que a gente está fadado ao fracasso total, pelo contrário, quer dizer que se tiver política bem feita, né, e, enfim, muito acelerada, a gente vai ter condições realmente de dar conta desse problema. Só que a janela é muito curta, a gente tem um tempo que é basicamente essa década, né, para reduzir emissões, e senão não vai dar para se adaptar, senão a gente vai ficar realmente em maus bocados. Então, esse é o ponto principal, e como disse o Antônio Guterres, e ele foi muito enfático, né? Ele falou de terrorismo aí pelos líderes que não estão prometendo e nem fazendo a coisa certa, que eles são os grandes responsáveis. Então, uma enorme pressão agora para que governos, principalmente, façam aquilo que precisa ser feito. E rápido. Pois é, essa rapidez, essa agilidade, Diosmar, boa noite para você, porque a meta é reduzir emissões globais em 43%, né? Olhando assim esse número parece bastante, porque medidas precisam ser tomadas o quanto antes, né? Como é que você vê tudo isso, Diosmar? O que precisa ser feito para que esses números apareçam, né? Para que isso aconteça? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Nathalie, amiga parceira aí dessa jornada, né? E ouvindo a Nathalie, a gente cria essa expectativa, né, sobre esse relatório, porque ele traz um conjunto de informações, né, que é um relatório sobre mitigação, e ele traz um caminho que foi construído no relatório anterior sobre adaptação. E a gente precisa, né, olhar esse horizonte, né, esse 43% em uma década, é um desafio muito grande diante do cenário atual, né? A gente está em um cenário de mobilização institucional, né? Você tem um painel, você tem a ONU, você tem a fala do secretário, a fala do diretor do IPCC, todas elas, né, canalizam que existe uma mobilização, né, existem as conferências, mas a gente está em um cenário que é um cenário
que envolve mobilizar as sociedades naquilo que a gente chama do chão, né? Mobilizar as sociedades para que governos nacionais, subnacionais, todos eles, entendam, né, que o cenário político do mundo hoje é olhar as mudanças climáticas como uma grande política humana, né? Esse é um dos recados mais fortes para a gente falar em 43% de redução de emissão de gases do efeito estufa, né? Falar em alcançar a meta de 1,5%, né, de redução do aquecimento. Pensar nesses cenários envolve aquilo que o próprio relatório está sinalizando, né? Desenvolvimentos recentes e tendências atuais, né? Como pensar essas tendências atuais? E o relatório traz algo que é muito importante, né? Há desigualdades, né, estabelecida dentro desse cenário global. E essas desigualdades, elas têm escala global e refletem em escalas daquilo que a gente chama de cidades, né? Quem consome, quem emite e o grau de emissão, né? Então, esse relatório, ele teve um grande avanço, e aí com a Nathalie, eu acho que é um diálogo bom, porque ele sintetizou muitas das informações que a gente vinha aí, né, levantando, o que é desigualdade, o que é vulnerabilidade. Eu acho que esse relatório ele foi preciso, o que é desigualdade, o que é vulnerabilidade e quais são as fontes possíveis, né, de reverter isso. Então, talvez políticas que são, governos que estão pensando em políticas desenvolvimentistas na construção, principalmente, tem um desafio enorme, porque não vai dar para pensar cenários como esses no Brasil hoje, pensando só política desenvolvimentista em construção, pelo menos dentro das cidades, fora de uma análise de um relatório como esse. Sim. Nathalie, se quiser pegar o gancho aí do que disse o Diosmar, e aproveito também para complementar com outra pergunta, porque os especialistas falam que a gente também pode agir de maneira individual, né? Como é que cada um pode fazer, então, a sua parte? Andar de bicicleta, por exemplo, pode ser pode ser utilizado. Outro exemplo, escolher os alimentos também na hora da alimentação, né? Das refeições. Isso pode ajudar? Como é que eu aqui individualmente posso fazer a minha parte? Diego, esse foi um ponto bastante novo desse relatório, que trouxe realmente o potencial da contribuição individual ou da mudança de comportamento, né, do que a gente chama de demanda, porque se hoje, enfim, a gente tem emissões associadas ao transporte, associadas à energia, é porque tem gente demandando, né? E aí o que ele trouxe, esse relatório, foi uma perspectiva de que, claro, um indivíduo, né, uma família, ela mudar a dieta dela, ela, enfim, de repente até só usar transporte público, ela não vai resolver a mudança do clima, ninguém pode ter essa ilusão, né? Mas se bilhões de indivíduos, milhões de famílias ao redor do mundo escolherem opções, puderem escolher, né? Porque é isso que o Diosmar falou, tem várias desigualdades aqui, a de acesso, a de oportunidade, a de renda, né? Mas podendo fazer escolhas, e aí dependendo do poder público para isso, dependendo de tecnologia, o efeito é enorme. Eles quantificaram isso para 2030, passa aí de 40% de emissões a menos. Então, não é um efeito desprezível, como muita gente pensa, e foi muito destacado nesse relatório o papel do transporte, né? O transporte ativo, o que a gente chama de mobilidade ativa, ou seja, pedalar, caminhar, seja até andar de patinete nas cidades, tudo isso pode sim contribuir, né, para que a gente não só tenha mais qualidade de vida, tenha uma melhor saúde, usufrua melhor das nossas cidades, como a gente também possa, de fato, né, mudar a demanda pelo tipo de infraestrutura que nós temos hoje.